Tome seu assento por um instante não, por um bom tempo. E nós vamos falar da palavra agora. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 15. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Vocês estão aqui? Amém? Então dá um glória a Deus, irmão. Isso, só o Carlos aqui na frente. Amém. Ouvi a voz de vocês agora. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu nem cumprimentei a igreja. 2 Samuel capítulo 15, você encontrou? Sim? Data Show encontrou? Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 15. Preste bastante atenção nessa mensagem. Eu espero me fazer compreendido. Quero passar tudo aquilo que está no meu coração para vocês essa noite. E eu creio que essa palavra vai falar conosco essa noite. Oi, Márcia, tudo bem? A paz do Senhor, irmão. Essa palavra vai falar conosco essa noite. Eu creio. É uma palavra que mexeu muito comigo. E eu creio que vai mexer com você. Diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, o rei, na época, era o pai dele, o rei Davi. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão, filho de Davi, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gesur, na Síria, fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Giló Aitel, que era conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos, imediatamente ele nos alcançará e causará ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso Senhor decidir. O rei partiu seguido por todos de sua família, deixou porém 10 concubinas para tomar conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele, todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que acompanhavam desde Gade. O rei disse a Itai de Gade: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me?
volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o Giteu, marchou com todos os soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo pudesse sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for da sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimás seu filho e Jonatas filho de Abiatar, junto às torrentes do deserto. Ficarei esperando notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando, chorando e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e saíam chorando. Amém? Eu quero começar pelo último versículo, antes de entrar na mensagem, porque esse versículo de número 30, ele fala da dor de Davi naquele momento. Aquela cena demonstra o coração de Davi. Diz assim, verso 30: Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Essa atitude de Davi, subindo o monte das oliveiras, fugindo de Jerusalém, deixando o reinado com o seu filho, que roubou o reinado dele naquele momento. Davi foge de Jerusalém, e essa cena parece que eu consigo visualizar ela, né? Davi, os guerreiros de Davi, mais de 600 guerreiros, todos montados a cavalo, Davi também, e uma parte de outros guerreiros que estavam em Jerusalém ali, que Davi deu abrigo para aquele povo, também junto com Davi, o grande exército de Davi, fugindo de Jerusalém e subindo o monte das oliveiras. E Davi, com a cabeça coberta, pés descalços, tirou os sapatos, pisou nas pedras, subindo o monte das oliveiras, chorando. A dor da decepção, a dor da traição, a dor da frustração. E por isso que Davi é tão importante na Bíblia, por isso que é um dos homens mais falados em toda a Bíblia, porque Davi também prefigura Cristo. Esse mesmo lugar aonde Davi sobe o monte das oliveiras, com a dor da traição, da frustração e da decepção, nesse mesmo lugar, o nosso Senhor Jesus, 1000 anos depois, sobe esse monte, para alcançar um lugar chamado Jardim Getsemane, onde ele chora a dor da traição, a dor da decepção, a dor da humanidade.
esse mesmo lugar, está em Lucas, capítulo 22, verso 39. Não precisa abrir, acompanhe no Data Show que é mais rápido. Lucas 22, verso 39. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, ele voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, a dor da traição, um dos 12. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho de Deus? A mesma dor que Davi sentiu quando subiu o Monte das Oliveiras, porque foi traído pelo próprio filho. A mesma dor Jesus sentiu naquele mesmo lugar. Por isso que Davi é tão importante na palavra, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, por isso que Jesus estabeleceu o reinado, mas o reinado que Davi já havia estabelecido, Jesus consolidou e transformou isso num reinado eterno. Mas eu não quero falar disso essa noite. Eu quero falar de Absalão, eu quero falar do povo e eu quero falar do rei, segundo o coração de Deus. Absalão, ele roubou o coração do povo, ele subtraiu o coração dos israelitas, ele roubou o coração dos israelitas, para que ele pudesse conquistar o povo, para que ele pudesse então iniciar uma rebelião contra o seu pai, para que ele pudesse roubar o trono do seu pai, para que ele pudesse usurpar o trono de Davi, roubar o trono de Davi. Antes ele precisava roubar o coração do povo. Então, durante 4 anos, ele ficou sentado na porta de Jerusalém, e as pessoas que vinham procurar o rei, porque o rei naquela época era como se fosse o maior juiz, quando as pessoas tinham uma causa muito difícil que os anciões da cidade não conseguiam julgar, elas iam então, saíam das suas tribos, saíam das suas cidades, iam até Jerusalém para conseguir uma audiência com o rei. Então, em alguns casos o rei recebia, mas Davi não tinha agenda para receber todo mundo, e Davi então deve ter designado alguns conselheiros para atender algumas pessoas, e talvez essas pessoas também não estivessem dando conta de atender a todas as demandas. E Absalão então, para conquistar o povo, para roubar o coração do povo, sentou na porta da entrada de Jerusalém, e quando alguém chegava de fora, ele dizia: de onde você está vindo? A pessoa dizia assim: eu estou vindo lá da tribo de Dan. Aí ele corria, abraçava essa pessoa e dizia: se eu fosse rei de Israel. Ele não falava diretamente, ele falava: se eu fosse juiz dessas terras, eu julgaria a tua causa, porque a tua causa é justa, você realmente tem uma causa justa. E 4 anos assim, só que Absalão já estava ali naquele lugar ali, por bondade do rei, porque antes ele já tinha matado o seu irmão, quando ele pegou o seu irmão estuprando uma irmã deles, de família, ele matou o irmão, por isso ele foi banido de Jerusalém, ele não podia entrar em Jerusalém.
Mas aí ele usou toda uma artimanha para reconquistar o pai. E aí o pai disse: então tá, vem para Jerusalém, mas não sai de Jerusalém, fica aqui. Então ele já estava lá de favor, mas ele ficou sentado na porta durante 4 anos, conquistando as pessoas, roubando o coração das pessoas, dos israelitas, para tentar então roubar o trono do pai. Pastor, como que é isso de roubar coração, de usurpar o coração? Às vezes a gente faz isso. Às vezes nós permitimos com que as pessoas roubem o nosso coração. Você sabia? Às vezes nós até pedimos para as pessoas roubar o nosso coração. Às vezes nós permitimos que as pessoas roubem o nosso coração porque queremos a aprovação das pessoas, porque queremos a aceitação das pessoas, porque queremos a validação das pessoas, porque queremos receber um elogio. Às vezes nós permitimos que as pessoas roubem o nosso coração, porque nós temos necessidade às vezes de aceitação e de aprovação, né? As mulheres são assim, elas chegam e falam assim, pergunta, né? E aí, como eu estou bonita? Ela quer a aceitação, ela quer a aprovação, mas dificilmente o homem vai, se ele identificou alguma coisa que de repente não está do agrado dele, ele não vai falar. Ele vai dizer: sim, meu amor, você está perfeita, mesmo ele não achando isso. Com isso ela roubou o coração do homem. Ela roubou um elogio, ela roubou uma aceitação, ela roubou a validação. E nós somos assim. Nós queremos roubar das pessoas aquilo que nós queremos para nós. Não é assim, gente? Porque de fato e de verdade, se as pessoas falassem o que está no coração delas a nosso respeito, talvez nós perderíamos muitas amizades, não é? Mas às vezes nós permitimos que as pessoas roubem o nosso coração, porque nós queremos uma resposta favorável, porque nós queremos um elogio. Nós queremos que o coração delas se alinhe ao nosso, mesmo que for mentira, mesmo que não for verdade. Para nós a aceitação é importante. Mas, irmãos, o problema é quando nós queremos roubar o coração do outro por vaidade e por ganância e por ambição. Porque aí nós vamos começar a agir como Absalão. Nós vamos começar a nos aproximar das pessoas para roubar o coração delas, para se aproveitar delas, para roubar algo delas, para dominar sobre elas. E muitas pessoas são vítimas de homens, de mulheres, de líderes que se apresentam como Absalão se apresentava e roubam o coração das pessoas para estabelecer então os seus projetos, para estabelecer então o seu reinado, para agir com corrupção. Vocês estão entendendo a mensagem essa noite? Amém? Eu quero estudar com vocês aqui o caráter do ladrão, o caráter do objeto do roubo e o caráter da vítima. Amém? Eu vou traduzir para vocês. Eu quero estudar com vocês o caráter do Absalão, o caráter do povo e o caráter do rei. O ladrão que rouba o coração do povo, a primeira coisa que ele faz está no texto. Eu quero ser bem fiel ao texto, quero ser bem expositivo essa noite. A primeira coisa que o ladrão faz quando ele quer roubar o coração do povo, Absalão, ele diz no comecinho do verso 15, acompanhe comigo,
ou acompanhe aqui atrás, se você não quiser abrir a sua Bíblia para não perder nada. Ele diz assim, verso de número 1, capítulo 15, verso de número 1. Ele diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Para que Absalão precisava de uma carruagem? Para que Absalão precisava de cavalos? E para que Absalão precisava de uma escolta de 50 homens? Para ostentar, para aparecer, para mostrar poder. Mesmo não tendo, ele estava ali de favor. Uma palavra do rei, do seu pai, e ele teria que voltar da onde ele veio, que ele foi exilado. Ele estava de favor, ele não era nada, mas ele adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta. E quando as pessoas chegavam em Jerusalém, Absalão corria para elas e conversava com elas, e as pessoas percebiam que ele era um magnata, um milionário, um general, pensavam que ele era alguma coisa. Ostentação, cuidado com as pessoas que se aproximam de você ostentando. Cuidado, ostentando poder, ostentando vaidade, ostentando demonstração de poder. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você demonstrando poder, ostentando, querendo aparecer. Conheço pastores que pregam assim para mostrar o anel, o relógio, que fazem questão de ostentar a grandeza, né, do mundo deles, que eles criaram e acham e pensam que é grande. Cuidado com pessoas que chegam perto de você ostentando. Eu espero que você não seja assim, amém? Porque nós corremos risco de ser Absalão. Corremos riscos de ser Absalão, né? Ostentar, mostrar poder, autoridade. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, para que as pessoas me deem o quê? O coração. Essas pessoas querem o seu coração, e depois elas vão te roubar muitas coisas. Segunda coisa que Absalão faz, verso 4: e Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhes faria justiça. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você fazendo promessas. Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você fazendo promessas. Irmãos, nós estamos na época, né, de campanha, começou, né, campanha eleitoral. Está cheio de Absalão aí. A maioria deles é Absalão. Eu vou dizer que são todos porque eu não posso generalizar, mas a maioria é Absalão. Diz que faz, diz que vai acontecer, tem um discurso convincente igual do Absalão. Olha, se eu estivesse lá, eu faria assim, eu faria assado. Se eu fosse pastor do Ministério Cristão Justiça e Paz. Se eu fosse governador. Se eu fosse prefeito. Se eu fosse isso. Ele quer te roubar. Ele quer te conquistar para te roubar. Meu Deus. Está cheio de Absalão por aí. Uma ambição carregada de engano. Irmãos, eu, como pastor, eu já vivi muitas coisas. E pela graça de Deus, hoje eu consigo ter um discernimento das pessoas que se aproximam de mim. Mas não foi uma, nem duas, e nem três, e nem 4 vezes que, né, na igreja apareceu um empresário e tentava roubar o meu coração, e dizia assim: não, olha,
né? Isso é muito comum em igreja, muito comum. Talvez vocês não saibam, porque essas pessoas não permanecem na igreja, mas eles adentram pela porta e eles são empresários, eles têm uma grande causa, eles têm uma causa de milhões, trilhões, e aí esses empresários, eles se aproximam do pastor e dizem: pastor, olha, se eu conseguir ganhar essa causa, eu vou comprar tudo aqui para você. Pastor, você tem casa? Não. Eu vou comprar uma casa para você. Não, mas eu quero apartamento. Eu compro um apartamento também. Pastor, mas e esse prédio é alugado? Eu vou comprar tudo. Quanto que vale? 1 milhão. Eu te dou 2. Elas querem roubar o teu coração para você ficar servindo elas, orando por elas. E quando sai a causa, que geralmente eles ganham, eles nem aparecem mais, nem para agradecer nem a Deus, quanto mais a você. Não, deixa. Irmãos, isso é do capeta, é do diabo. Eu vejo um monte de pastor. Tem um pastor amigo meu que fica correndo por aí com o empresário, irmãos. Tá sempre com o pneu careca do carro, sabe? Absalão, um monte de Absalão entrando nas igrejas. Não é o caso, vocês são uma igreja linda, amém? Né? E graças a Deus, né, que aqui não tem nenhum Absalão. Graças a Deus que aqui não tem ninguém que comprou uma bênção, que comprou um pastor. Tem pastor que fica só na casa de gente rica, só para conseguir ganhar uma oferta, e vive de migalhas. Misericórdia, irmãos. Quinta coisa do caráter de Absalão. E aqui eu vou pegar você, amém? Bajulação. Olha só, verso de número 5. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e o beijava. Ele era filho do rei. As pessoas chegavam em Jerusalém, Carlos, quando elas viam o filho do rei na porta da cidade, com aquela escolta de 50 homens, aquela carruagem sobrenatural, né, folheada a ouro, aqueles cavalos que vieram, né, lá da Síria, as pessoas chegavam e se ajoelhavam aos pés de Absalão. Sabe o que Absalão fazia? Não se ajoelha não, meu irmão. Vem cá, me dá um abraço. Você é meu irmão, me dá um abraço. Deixa eu beijar você. Eu te amo. Cuidado com a bajulação. Se você precisa ser bajulado para conseguir se autoafirmar, ore para que Deus liberte você disso. Porque se você necessita ser bajulado para conseguir entender e encontrar o seu lugar na sociedade, no casamento, em Cristo, no trabalho, cuidado, que provavelmente você vai ser enganado, porque vai aparecer um Absalão e vai dizer: Lincoln, cara, você canta muito melhor que todos esses aí do altar. Nem precisa desse irmão no teclado, bateria, não, irmão, só você, só dá conta, você é o cara. Vem cá, me dá um abraço, Lincoln. Meu irmão, cuidado. Provavelmente essa pessoa que está falando isso pro Lincoln, quando ela estiver com você fizer parte do louvor, ele vai falar: o Lincoln não é nada, você que é o cara. Cuidado. A pessoa que bajula só quer roubar o seu coração. O bajulador só quer roubar você para ele, só quer ter você para ele, e no momento oportuno ele dá o bote e arranca o que você tem e você nem percebeu. A gente está careca de saber disso. Os políticos não vêm só na época das eleições. Eles não vão visitar, eles não abraçam os pobres, eles não andam pelas ruas, eles não fazem isso. Não é só na época da eleição. Dá a mão para o político na época da eleição, ele te abraça. Agora vem cá. Tem pastor que é assim. Tem irmão que é assim.
Cuidado com a bajulação. Falsa religiosidade, máscara. Absalão disse para o pai dele: pai, deixa eu ir em Hebrão, porque eu fiz um voto com Deus. 4 anos se passaram. Ele disse: deixa eu ir em Hebrão, que eu fiz um voto com Deus e eu preciso pagar lá em Hebrão. Ele estava proibido de sair de Jerusalém. Falsa religiosidade, usando Deus para conseguir o que ele queria. Ele queria ir em Hebrão para juntar um povo e dar o bote no pai. Máscara, falsidade, falsa religiosidade. E por último, o caráter desse homem é usar as pessoas inocentes para conseguir o seu propósito. Verso 11 diz assim: Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Quando ele foi para Hebrom, ele pegou 200 homens de Jerusalém e convidou para ir junto. Vamos para Hebrom, que eu quero adorar, eu quero que vocês venham comigo. Quando ele chegou em Hebrom, ele disse: olha, eu tenho esses 50 homens aqui, que são meus soldados, vieram mais 200 de Jerusalém, e nós agora, eles estão comigo, e agora, a partir desse momento, eu sou o rei, porque há muita insatisfação em Jerusalém. Usando as pessoas para conseguir os seus objetivos, manipulando as pessoas para conseguir o seu objetivo. Esse é o caráter do ladrão, esse é o caráter de Absalão, esse é o caráter das pessoas que se aproximam de você para roubar o seu coração, para conquistar a sua confiança. Cuidado. Agora, irmãos, o que me angustia e que eu já vivi muito na pele é que tem pessoas que se deixam levar pelo ladrão. O povo de Israel se deixou levar pelo ladrão. E o povo somos nós. Amém? Irmãos, Davi pegou Israel. Israel não era nada. Israel era oprimida pelos filisteus. Israel não tinha um palácio. Israel não tinha uma sede. Israel só tinha os juízes que já tinham se corrompido na época do sacerdote Eli, quando se levanta o profeta Samuel, e aí Saul é empossado rei de Israel. Saul era corrupto, Saul era um cara que não tinha temor de Deus. Israel não era nada, era uma nação que vivia sendo saqueada pelos seus inimigos. Israel nem nome direito tinha, não era nem considerada uma nação. As tribos independentes sobreviviam de uma maneira só por Deus. Israel não era nada. E aí aparece um homem chamado Davi, um jovem que derrota um gigante, e ele começa a estabelecer então em Israel o reinado de Deus. Israel cresce, Israel se livra dos inimigos, Israel prospera. Davi então começa a construir um palácio, Davi fortalece Jerusalém, Davi fortalece o exército, Davi conquista os inimigos, Davi dá comida para o povo, Davi dá saúde para o povo, Davi dá um templo, começa uma construção de um templo para o povo. Davi começa a estabelecer em Israel o culto, começa a estabelecer em louvor, mesmo que ainda não tenha o templo, porque Deus proibiu ele de construir. Mas Davi levanta em Israel novamente a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor. Davi transforma aquela nação, paga um preço, fugiu 14 anos de Saul, ou mais, uns falam que é mais, outros que é menos, mas fugiu por anos de Saul, viveu em cavernas, pagou um preço para conseguir colocar Israel no cenário mundial, colocar Israel nos trilhos, dar uma boa condição para o povo. E quando então o povo está bem, quando Israel está bem, quando tudo está dando certo, o povo está prosperando, Israel tem ouro, tem prata, tem comida, Israel não é vencida por nenhum inimigo, ninguém está tentando conquistar Israel porque tem medo de Davi. Israel está em paz. Quando está tudo em paz, o povo vira as costas para o rei.
povo vira as costas para o rei. O povo permite que venha alguém e roube o coração. Povo ingrato, povo ingrato, povo injusto, povo que não honra. Essa é a realidade de Israel. Pastor, você está falando de quem? Estou falando de Israel. Amém? Estou falando de Israel. Não julgue, para não ser julgado. Verso 13, só para você ver a condição de Israel. Verso 13, acompanha comigo. Falei que eu ia ser aqui fiel ao texto. Então um mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com quem? Com Absalão. Quer dizer, tudo que Davi tinha feito não vale mais nada. Ah, mas não foi Davi que estabeleceu em Israel o que nós somos hoje? Não, agora é Absalão. Agora é ele. Não, mas não foi Davi que transformou Israel numa grande potência? Não, agora é Absalão. Absalão que é o bom. Absalão que é o cara. Absalão que está certo. Essa é uma realidade. Quantas pessoas que você já deu quase que a vida por elas? Quantas pessoas você já sofreu por elas, pagou um preço por elas, perdeu noites de sono por ela, investiu financeiramente na vida dela, amou ela, ajudou ela, e quando ela estava bem, ela olhou para você e disse: você não serve mais, agora eu vou com o Absalão, porque o Absalão está abrindo o salão. Trocadilho, irmãos. Agora eu vou com o Absalão. Quantas pessoas já viraram as costas para você? Você investiu, você amou. Aí você vai dizer para mim: sim, pastor, mas é assim que tem que ser. É verdade. A gente não pode gerar expectativa de retribuição. Nós fazemos por amor e não por esperar algo em troca. Tudo isso é verdade, mas eu duvido que você não tenha se frustrado. Eu duvido que você não chorou. Eu duvido que você não lamentou. Eu duvido que você não tenha partido o teu coração. Eu duvido que não tenha queimado lá dentro algo. Porque a ingratidão ninguém consegue suportar. Só Jesus. E até ele chorou no Monte das Oliveiras. E às vezes, irmãos, agora olhando para nós, às vezes a gente permite que isso aconteça, porque Deus fez tanto por nós, Deus continua fazendo, Deus é soberano, e você coleciona milagres, você coleciona bênçãos, você sabe de onde você saiu. Talvez você não, nem deveria estar aqui, talvez você já tivesse morrido e Deus livrou você da morte. Deus livrou de você de coisas terríveis, e aí basta o diabo às vezes chegar com uma proposta para nós. Ele rouba o nosso coração. Não adianta servir esse Deus, eu vou passar para o lado do diabo. Eu já vi pessoas falando isso. Só que às vezes a gente não fala diretamente. A gente fala assim: não adianta servir esse Deus, não. Eu vou ficar na minha casa. Eu não sirvo nem Deus nem o diabo. Se você não serve a Deus, você automaticamente já foi para o lado de lá. Às vezes nós permitimos que o diabo assalte o nosso coração e rouba de nós, do nosso coração, aquilo que Deus já colocou lá dentro, aquilo que Deus já conquistou para nós. Às vezes nós permitimos que o mundo ele entra e rouba o nosso coração. As paixões, as vaidades, os desejos. Vida boa é aquela quando já viu o irmãozinho dar testemunho? Às vezes o irmão dá testemunho, né? Irmãos, olha, quando eu era do mundo, nossa, era maravilhoso. Quer dizer, eu bebia, eu fumava, né?
gente permite com que o diabo roube o nosso coração e nós olhamos para o passado como se o passado com ele foi melhor do que aquilo que Deus já fez na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? Gratidão, honra, lealdade são coisas que realmente nós percebemos que não existem mais. E nós somos esses, irmãos. Por isso que não é para você pensar no outro, não. Essa pregação é para nós. Será que nós somos leais? Será que nós realmente honramos as pessoas que nos ajudaram? Será que nós temos gratidão mesmo, de fato e de verdade? Será que nós não somos como igual o povo de Jerusalém? Na primeira pisada da bola, a gente vira as costas. Esses dias eu falei para um pastor, coisa de pastor para pastor: todo mundo pode errar, pastor não pode. E ninguém perdoa pastor. Para pastor não existe perdão. E de novo, irmãos, não julguem, eu estou falando que estou abrindo meu coração, mas não tem nada a ver, tem a ver com coisas que eu já vivi, mas tem a ver com a tua vida, principalmente. Às vezes nós somos ingratos. Geralmente pai não pode errar, porque o filho não perdoa. Porque dói mais sofrer algo do pai do que sofrer algo de um estranho. Mas, irmãos, tem um homem aqui nesse texto. Tem um homem nesse texto que ninguém pode roubar o coração dele. Que ninguém consegue roubar o coração dele. Esse homem se chama Davi. Ninguém rouba o coração desse homem. Ninguém. Nem as circunstâncias, nem o ladrão, nem o povo. Ninguém consegue roubar o coração de Davi. O coração de Davi continua o mesmo. Ele ainda é um homem segundo o coração de Deus. Ele não mudou nada. Ele perdeu tudo, mas ele continua o mesmo. Verso 14. Então Davi disse aos seus conselheiros, aos conselheiros que estavam com ele. Irmãos, às vezes eu leio o texto na NVI e estou lendo ele com minha mente na outra versão, tá? É que assim, muita versão de Bíblia, e eu leio várias versões, e às vezes por força do hábito eu estou lendo na NVI, mas eu estou falando o que está escrito na outra Bíblia, tá bom? Desculpa. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o quê? O povo à espada. Davi continua preocupado com o povo. O povo que na maioria virou as costas para ele. Ele está preocupado com o povo. Ele está preocupado com os traidores. Ele está preocupado com aqueles que muitos deles se venderam a Absalão, que venderam o coração a Absalão, que deixaram Absalão roubar o coração. É com esses que Davi está preocupado. Ele continua preocupado com o povo. Ele não está preocupado com o trono, irmãos. Ele não está preocupado com a posição. Ele não está preocupado com o reinado. Ele não está preocupado com o palácio. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado com o povo. Meu Deus. Sabe, ter esse coração de ser traído, de chorar, mas não mudar o coração, colocar uma túnica na cabeça, tampar o rosto, sinal de derrota, porque isso era humilhação para o rei. Ao sinal da derrota, o rei andava imponente, o rei andava triunfante, o rei não era visto de cabeça baixa, a coroa na cabeça, no peito, ouro, prata,
cavalo, uma carruagem real. O rei era visto assim, mas de repente esse mesmo rei está com a cabeça coberta, sinal de tragédia, sinal de perdas, sinal de derrota. Não bastasse isso, tira as sandálias dos pés, caminha subindo o monte das oliveiras, pés descalços, machucando os pés, as pedras, o rei de Israel. E esse rei, ele não está preocupado em voltar para o seu trono. Ele só não quer que Jerusalém, a cidade santa, Sião, a cidade de Deus, seja queimada. E ele não quer que o povo seja morto à espada. Meus irmãos, esse é o coração que Deus espera de nós. Esse é o coração que Deus quer de cada um de nós. Menos preocupado consigo mesmo, com posição, com coisas, com cargo, com status, com carreira. E se preocupa. Meu Deus. Por isso que a gente olha para o Evangelho e vê Jesus sendo traído, as pessoas zombando, cuspindo, jogando dados e dividindo a túnica dele ali. E ele olha e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz estava preocupado com as pessoas. Jesus na cruz, preocupado com o povo. Sabe, esse coração ninguém consegue, quem tem um coração desse, ninguém consegue roubar esse coração. Quem tem esse coração em Deus, salteador nenhum leva, ninguém vai te enganar, porque você sabe quem você é em Cristo, você sabe quem você é no Evangelho. Você não se vende por um abraço, por um beijo, você não se vende por uma palavra, você não se vende por dinheiro, você não se vende por nada. Deus está procurando esse coração. Deus está procurando essas pessoas. Isaías diz que o que Ele procura é um coração quebrantado, um espírito humilde, e esse Ele não desprezará. Mas às vezes nós somos mais parecidos com Absalão do que com Davi. Às vezes nós somos mais parecidos com o povo do que com Davi, porque ou nós roubamos ou nos vendemos. Sabe, a síndrome presa, predador. Ora nós somos presas, ora nós somos predador. Não conseguimos estar no topo da cadeia alimentar, governando, dominando. Quando não queremos matar, queremos morrer. Sabe, Deus está nos chamando para um evangelho verdadeiro, irmãos. Começando por mim aqui nesse altar. E aí eu olho para Davi e falo: cara, eu preciso ser esse homem, eu preciso ser essa pessoa, eu preciso ter esse coração. Davi está preocupado com os desleais. Davi está preocupado com os traidores. Preste atenção, frase de efeito. Enquanto o ladrão está em busca pela conquista, pelo trono, Davi está renunciando. Enquanto o ladrão tenta conquistar, Davi quer renunciar. Sabe, no céu você não é medido por aquilo que você conquistou, você é medido por aquilo que você renunciou. Absalão quer o trono, Davi está deixando o trono. Absalão quer o palácio, Davi está entregando o palácio. Absalão quer Jerusalém, Davi está dizendo: fica com Jerusalém. O diabo
às vezes ensina para nós que o mais importante é conquistar, e a palavra ensina que o mais importante é renunciar. Às vezes o diabo já roubou o nosso coração, e nós estamos igual a Absalão, só preocupados com conquista. O céu não é meritocracia, irmãos. Meritocracia é aqui na terra. Eu sou a favor da meritocracia. Quanto mais você faz, quanto mais você conquista, mais mérito você tem e você vai ser respeitado por isso. Mas no céu, filho, no céu, filha, vai ser contado quantas chibatadas você levou, quantas pedradas você tomou, e quantas vezes você deu a outra face para o Absalão e disse: pode bater de novo. No céu é isso que vai valer galardão. Aqui, quantas faculdades que você fez, os cargos que você teve, te dão respeito, portas abertas. Mas no céu, você vai ter que mostrar as costas para saber se você carrega alguma coisa, alguma marca de Cristo. Irmãos, Jesus está nos chamando para esse tempo. É isso que Ele espera de nós, como igreja, como crentes. Esse coração. No céu, não vai valer ali quantas vezes você cantou. Você não vai chegar lá no céu e vai apresentar um currículo para Deus e vai dizer: Deus, olha, eu subi no altar, eu cantei, eu fiz uma média aqui 3 vezes por semana. Eu tenho aqui acumulado 5.780 vezes que eu subi, vezes 4 canções por culto. Então eu tenho 20.000 canções. Eu tenho 50.000 horas de monte. Deus, eu orei um monte. Eu tenho 40.000 horas de jejum, de consagração. Aí Jesus vai olhar, Márcia, e vai perguntar assim: Márcia, quantas vezes você perdoou? Eu não quero saber quantas vezes você cantou, eu quero saber quantas vezes você perdoou. Eu quero saber quantas vezes você amou. Eu quero saber quantas vezes você abriu mão do seu direito para que as pessoas não fossem prejudicadas. Irmãos, esse é o homem segundo o coração de Deus. Vamos fechar? Falta só mais 2. Amém? Vocês têm paciência comigo? Verso 19. Diz assim: o rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, e que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então disse Davi a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Irmãos, enquanto Absalão está comprando guerreiros, está mentindo para ter guerreiros, Davi chega para um homem que resolve acompanhar ele, que tem um exército, que tem família. Provavelmente esse homem veio da Síria ou de outra nação e se estabeleceu em Jerusalém com a permissão de Deus e com a permissão do rei. E aí esse homem, quando o reinado de Davi é posto em xeque, ele resolve também sair com Davi. O estrangeiro é mais fiel do que o israelita. O estrangeiro que estava há pouco tempo em Jerusalém honrou mais o rei do que os da casa. Mas olha o coração de Davi. Ele chega para o estrangeiro e diz: cara, não vai comigo não.
bem lá, fica lá, e dá a bênção para ele, fala, e que Deus te dê paz e prosperidade, e que Deus te abençoe, vem comigo não. O coração de Davi não obriga ninguém a seguir ele. Às vezes a gente quer obrigar as pessoas a nos seguir, né? A gente quer obrigar, às vezes, as pessoas a estar conosco. Às vezes um empresário, ele quer obrigar o funcionário a estar com ele. Às vezes a gente quer obrigar alguém da família a ficar mais próximo da gente, perto da gente. Mas o coração de Davi não. Ele não obriga ninguém a caminhar com ele. Ele não obriga ninguém a estar com ele. Enquanto todos querem um grande exército, ele só quer aqueles que realmente vão seguir ele, de livre e espontânea vontade, de coração grato. Mas precisamos aprender com esse homem, precisamos viver isso, amém? Às vezes nós ficamos mendigando que as pessoas estejam conosco, porque nós temos alguma carência, sei lá, e aí nós queremos estar sendo aprovado com muitos amigos. A gente quer que as pessoas curtam tudo que a gente posta. Ah, mas por que será que fulano não curtiu? Porque estava sem internet, foi pra fazenda, foi pescar, meu irmão. Foi pro Pantanal, por isso não curtiu. Às vezes a gente quer ser seguido no Instagram, né? Ah, você não me segue. Meu irmão, não obrigue ninguém, não engane ninguém para que as pessoas sigam você, para que elas estejam perto de você, para que elas andem com você, ande com quem quer andar com você, fica perto de quem quer ficar perto de você, não fica mendigando companhia. O nome disso é carência. Amém? Última coisa, verso 24. Diz assim: Zadok também estava lá. Zadok era sacerdote, tá, irmãos? Presta atenção um pouquinho. Zadok era sacerdote. Os sacerdotes saíram com Davi. O sacerdote e os levitas saíram com Davi. Não foi só o exército de Davi que foi. Os sacerdotes também acompanharam. Os levitas também foram. Porque viam em Davi uma autoridade espiritual, não somente um rei. Olha só, Zadok também estava lá. E com ele todos os levitas. Eu espero que os levitas... Eles me acompanharam lá de baixo para cá, né, Lincoln? O Lincoln veio. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram a arca no chão, de Deus no chão, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, e ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar aonde ela deve permanecer. Assim, mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for da sua vontade. Irmãos, os sacerdotes e os levitas saíram de Jerusalém e eles carregaram a arca. Vocês sabem que antes já teve um episódio onde a arca, alguém tropeçou e a arca caiu, e Deus matou aqueles que deixaram a arca cair. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança é o objeto mais cobiçado pela humanidade, pelos colecionadores de relíquia. Não existe objeto mais cobiçado do que a arca da aliança. Essa arca é a mesma arca que Moisés construiu, colocou ali dentro da arca o maná, o cajado de Arão e as tábuas da lei.
objeto mais cobiçado do mundo hoje, a Arca da Aliança. Tem filmes com Indiana Jones, os caçadores da Arca Perdida, inúmeros filmes feitos, porque ninguém sabe aonde ficou a arca. E os sacerdotes saíram da cidade, os levitas saíram carregando a arca. Pensaram no seguinte: se Absalão quiser conquistar Jerusalém, conquista, mas a arca vai conosco. E quando Davi chega na última casa de Jerusalém, ele para, e todo o exército passa. E quando passa o último homem, vem a arca. E quando a arca chega, Davi fala: não, leva a arca de volta para Jerusalém, deixa ela lá. Eu não quero nada que não é meu. A arca é de Deus, a cidade é de Deus, e a arca precisa ficar em Jerusalém. Davi sabia que a presença de Deus na vida dele era maior do que a presença de Deus naquela arca. E ele diz assim: se Deus quiser, eu vou voltar a ver a arca, porque o lugar dela é lá. Amém? Irmão, se Deus está com você, se Deus estiver com você, você não precisa carregar nada, não precisa levar nada. Quando você for conquistado, quando você for traído, porque Deus é poderoso para te colocar de volta naquele lugar que você foi roubado. Não carregue coisas. Eli, não tem nada. A presença de Deus na tua vida é suficiente. O teu tesouro está aqui. Tudo que você precisa está aqui. Você não precisa de mais nada. Carrega nada, meu irmão. Fica só você. Porque o que você carrega é maior do que o que você pode carregar. A presença de Deus em nós é suficiente. Davi sabia que a arca era do povo. Deixa a arca lá com o povo. A arca é de Israel, a arca é do povo. Eu não vou subtrair nada. Não permite que eu roube nada. Me roubaram, tomaram tudo que era meu, mas eu não vou roubar nada de ninguém. Se a arca é de Israel, que a arca fique lá em Israel. Se a arca é do povo, que o povo fique com a arca. Ah, mas a arca vai atrair a presença de Deus. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Se assim Deus quiser, Deus abençoe. Agora, se Ele quiser me abençoar, Davi diz: agora, se Ele quiser me abençoar, eu ainda vou voltar e vou ver essa arca no lugar que ela deve permanecer. Mas se Ele não se agradar de mim, que faça o que quiser. A vida do rei está nas mãos de Deus. A vida de Davi está nas mãos de Deus. Ele não está apegado a nada. Ele não tem mancha nenhuma no seu coração. Nada entrou, nada roubou, nada permeou. E ele não roubou nada de ninguém. Fica de pé em nome de Jesus. E ele disse para o sacerdote: volta, fica lá. Diz para os levitas: voltem, vão lá cantar, vai lá. Mas Absalão, serve Absalão, serve Absalão. Esse é o coração, que ninguém pode roubar nada dele, que ninguém pode enganar ele, que ninguém pode subtrair nada dele, porque ele é um coração segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Eu creio que Deus falou conosco essa noite. Eu quero que você apresente aí a tua vida nas mãos
às vezes nós permitimos com que as pessoas cheguem perto de nós e roubem de nós a convicção, roubem de nós a honra. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, perdoa a tua igreja, perdoa o povo, perdoa-me, Senhor. Às vezes, Senhor, nós somos ladrões como Absalão. Nós queremos roubar para conquistar, nós queremos roubar para nos estabelecer, nós queremos roubar. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós nessa noite, tenha misericórdia, Senhor, porque às vezes usamos de palavras de bajulação para roubar o coração das pessoas, para colocar as pessoas do nosso lado, para sermos aceitos. Às vezes manipulamos, sim, Deus, sim, é verdade, às vezes manipulamos situações, pessoas, para conquistar, Senhor, às vezes uma coisa tão insignificante. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, perdoa a tua igreja nessa noite. Senhor, a nossa oração essa noite é: Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia de mim, Senhor, e nos dá esse coração, Deus, esse coração como de Cristo, como de Davi, que ninguém podia tocar, que ninguém conseguia usurpar, que ninguém mudava as convicções. Meu Deus, Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, que sejamos homens e mulheres, Senhor, íntegros, fiéis, Deus, de honra, chore, canta lá, sorrindo na canta lá. Pai, em nome de Jesus, que a nossa motivação seja Deus, que a nossa motivação seja celestial, que a nossa motivação seja o reino dos céus, que a nossa motivação seja a vontade de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, essa noite. Gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Pastor, eu fui roubado. Eu fui roubado. Pastor, eu perdi. Pastor, eu fui traído. Pastor, eu fui enganado. Pastor, roubaram o meu coração. Quero ler esse versículo para você novamente. Fique de olhos fechados. Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Assim como Davi chorou naquele lugar, mas o coração dele não se corrompeu. Assim como Jesus chorou naquele lugar, mas o coração dele não se corrompeu. Assim vamos ser nós. E assim como Davi, depois de um tempo praticamente sem guerrear e sem lutar, ele desceu o Monte das Oliveiras novamente. E ele desceu para voltar para Jerusalém, para voltar para a presença de Deus e ver a arca, para voltar para o trono, porque Deus deu a vitória para ele. Assim também Jesus, naquele mesmo lugar que Jesus chorou, Jesus, no terceiro dia depois de morto, ressuscitou e venceu, porque não deixou o coração ser manchado, porque não permitiu que o coração fosse corrompido, porque não mudou, apesar das circunstâncias e da traição e da decepção, eles mantiveram o coração. Pastor, eu quero conquistar, eu quero de volta, eu fui roubado.
Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Tira as manchas do seu coração. Tira do teu coração o ódio, a raiva. Fica com a dor. A dor é tua. Mas não deixe o seu coração ficar manchado.